Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Hoje, dia 26 de janeiro de 2025, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, na lição de número 4 desse trimestre, onde nós estamos estudando a respeito da defesa da nossa fé. Nós vamos estudar, nesta lição de número 4, que vai nos falar a respeito da doutrina da Trindade. Eu gostaria que você parasse agora, pegasse aí a Bíblia, a revista, e nós vamos iniciar fazendo uma oração. Nós vamos orar, daqui a pouquinho o pastor Júlio, o pastor Idevan também estará cumprimentando os irmãos. Senhor, nós adoramos o teu nome e te agradecemos nesta manhã, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. O Senhor é bom em todo o tempo, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, ser conosco. Dai-nos sabedoria do céu, dai-nos, Senhor, entendimento, palavra revelada. Pedimos que o Senhor nos use para a edificação do corpo do Senhor, da igreja do Senhor nesta terra. Oramos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio, sua saudação. Glória a Deus. Nós estamos aqui para, saudando a todos com a paz do Senhor Jesus, como o pastor já fez, numa importante lição, assim como todas as lições desse trimestre. É um trimestre com uma revista extremamente importante, falando sobre a defesa da fé cristã. E a lição e as próximas que virão, mostra-nos a importância de nós entendermos um pilar básico, um pilar que é base da nossa fé cristã, do nosso cristianismo, nosso entendimento a respeito da salvação, do projeto de Deus, que Deus é triuno. Então essa lição, de fato, vai falar, como as outras, e também falaram, e vão falar, ela vai mostrar pontos importantes, interessantes para nós, para o nosso crescimento espiritual, nosso aprendizado, crescimento na obra de Deus. Muito bem. Pastor Idevan, sua saudação. E já também pode iniciar aí depois, fazendo a leitura do texto áureo e da nossa verdade prática. Eu quero desejar a todos a paz do Senhor, uma boa aula, para que possamos aprender um pouco mais, nessa lição 4 aqui, muito importante, sabendo que esses assuntos são a base da fé, hoje, a base da declaração de fé da igreja, ela compõe um dos pontos, uns pilares importantes, igual o pastor Júlio falou, a respeito desse entendimento da Trindade. E eu vou começar lendo o texto áureo. Você que tem a revista vai poder acompanhar conosco, anotar também, separa uma caneta, um lápis aí, porque certamente você vai ouvir coisas diferentes. Muito bom. Muitas coisas que talvez não está na revista, mas que você vai aprender aí, vai dar mais entendimento da aula de hoje. Bom, a lição de número 4, ela diz sobre Deus é triuno. E o texto áureo, ele está em Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 19, onde diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E a nossa verdade prática da revista: Deus, desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Esse é o texto áureo e a verdade prática na nossa lição. Glória a Deus. A gente já vê aí de início do texto áureo, de forma explícita a gente vai estudar aí que o Antigo Testamento trazia essa doutrina mais de uma forma mais velada, implícita, mas no Novo Testamento a gente vê claramente a presença da Trindade em várias ocasiões, e nós vamos estudar isso nesta manhã. A leitura bíblica, pastor Júlio estará fazendo a leitura bíblica, Mateus capítulo 3, versos 15 a 17, 28, 19 e 20. Amém. A leitura bíblica, como o pastor Robson falou, está no livro de Mateus, em 2 capítulos diferentes, 3 e 28.
Mateus 3 nos fala, Mateus 3, a partir do versículo 5, vai falar a respeito de uma resposta de Jesus, assim que ele vai ao encontro de João Batista, para que João Batista o batize. João Batista, a princípio, ele se opõe, então Jesus dá uma resposta a ele, né? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha que interessante nós vemos aqui nesse texto. As três figuras representadas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus lá sendo batizado, o Espírito de Deus desce sobre ele, a voz do céu, Deus, esse é meu filho, ou seja, é o Pai. Então, representa, de fato, o caráter e a natureza tricotômica de Deus. Glória a Deus. E em Mateus 28, versículos 19 e 20, nos diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O texto da grande comissão, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinando, vocês vão fazer, não é no meu nome, não é só em nome do Pai, não é só do Espírito, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A trindade presente aqui, né? Interessante que, a título de introdução, a palavra trindade não tem na Bíblia. Tá? Se você procurar a palavra trindade, ela não está na Bíblia, mas a evidência, né, do conceito, daquilo que é a doutrina a respeito da pessoa do nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, e consubstanciada em três pessoas, ela é explícita, como nós vimos agora na leitura de Mateus 3 e Mateus 28. Então, é muito relevante esse texto, esse tema, para nós estudarmos nesta manhã, e nós não podemos perder esta oportunidade de aprender mais um pouco. A Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela vai mostrar, ela vai provar que a trindade é real, é verdadeira, essa doutrina é necessária de nós estudarmos. O Novo Testamento mostra aos cristãos, já aí na introdução, que no período apostólico, no período dos apóstolos, né, eles reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de nenhuma formulação teológica, né, sem nenhuma, nada definido, escrito, para que a igreja, né, entendesse isso, porque era nítido, era normal, era algo que eles tinham na mente, no coração. O recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. E aqui nós precisamos parar um pouquinho. As ideias equivocadas, ou seja, as heresias que surgiram lá no início da igreja, já a partir do segundo século, terceiro século, elas continuam, permanecem, e hoje de uma forma mais moderna, né, mais fantasiosa, elas estão por aí tentando... Uma roupagem nova às vezes. Uma roupagem nova, obrigado, pastor. Com uma roupagem nova, elas estão aí para tentar enganar, né, que é o papel do adversário da nossa alma, usar alguém para enganar os eleitos de Deus, os escolhidos do Senhor. Então a gente precisa muito estudar. Então, mas eu creio na Trindade, eu creio na Bíblia. Para que a gente precisa estudar? Para fortalecer a nossa fé. Até para nós, né, a defesa da nossa fé, a apologética, né, aquilo que é a defesa da nossa fé, nós precisamos estar sempre estudando, reativando isso aí, para poder a gente estar atualizando e sabendo que, se alguém te perguntar, você sabe responder a respeito dessa doutrina tão importante na vida cristã,
na nossa vida como igreja do Senhor na terra. A Trindade é uma doutrina como sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Quer comentar, pastor? Pode falar. Olha, pastor, eu vejo, assim como já tenho dito, né, as outras lições, essa revista, ela traz uma característica importante para nós. Talvez alguns vão pensar, não, mas para quê? Eu já conheço, já sei sobre isso, Trindade, Deus Pai, mas porque como já se tem dito, né, o pastor já tem dito, há muitas influências que tentam entrar na igreja trazendo ensinos contrários, heréticos, músicas. Quando nós lemos a Bíblia, existem pessoas que estão completamente desinformadas, desentendidas, não têm conhecimento, caem nas mãos de outras pessoas com algum entendimento errado, que passam informações errôneas, e que daqui a pouco as pessoas estão colocando assim, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. É diferente, são deuses diferentes, porque o Deus do Antigo era um Deus que tinha guerra, era um Deus que tinha juízo. O Deus do Novo é diferente, não, é amor, abraça, faz milagre, mas no Antigo Testamento ele ia lá e falou, não, destrói os inimigos. Então as pessoas, então era um Deus e o outro Deus. Então tudo isso vai trazendo na cabeça da pessoa que não tem um entendimento completo da palavra de Deus, vai trazendo um entendimento equivocado, ela vai se perdendo na sua relação com Deus. Ela começa a não se relacionar da forma correta com Deus, não sabe mais ter um relacionamento íntimo, próximo. Esse Deus eu oro, esse aqui não. E o grande perigo, pastor Júlio, é que daqui a pouquinho a pessoa está achando que está servindo ao Deus verdadeiro e ele está servindo qualquer um outro Deus aí, que um herege qualquer está ensinando aí pelas mídias, né? Músicas. Tem músicas do século passado que ainda hoje são cantadas, às vezes, muitas vezes, e que elas têm um caráter de contra a Trindade. Então, por isso a necessidade, a relevância desse tema de nós estudarmos nesta manhã. Vamos ao primeiro tópico da nossa lição. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Ponto 1. A Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, ou seja, na Torá, nos Salmos, nos profetas, né? Revelado lá, e aí tem as citações, Deuteronômio 6,4, 2 Reis 19, Neemias 9, Salmo 83, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Pronto, confirmando naquele comentário que o pastor Júlio acaba de dizer aqui. E eu anotei aqui Hebreus 1:1, Hebreus 1:1, né, que fala a respeito, como nós estamos falando do Deus de Israel, a carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, e aí a gente, né, não vai entrar naquela discussão, quem é o escritor aos Hebreus? Melhor não entrar nessa discussão. A gente não vai entrar nesse pormenor, mas o escritor aos Hebreus, já achou aí, pastor? Achei. Lê aí, por A palavra favor. do Senhor em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pronto. O mesmo Deus, Pai, Passou que lá falou atrás. lá no passado, é o Deus que fala profetas. conosco, né? Através da sua palavra, através de Jesus, o Logos de Perfeito, Deus. Tá? Perfeito. A letra A aí do primeiro tópico vai falar que cada uma das três pessoas é chamada de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pastor, são três deuses? Não. Espera um pouquinho, nós vamos chegar lá. Por isso que nós estamos estudando. É Deus triuno. Um Deus, o único Deus, consubstanciado em três pessoas, né? Daqui a pouquinho, calma aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Mas cada um deles são chamados de Deus. Por quê? Porque a Bíblia prova a deidade de Jesus, a divindade de Jesus.
A Bíblia mostra e prova que o Espírito Santo é Deus, né? E o Deus Pai, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus, e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica ao Pai, sozinho, Filipenses 2:1, da mesma forma ao Filho, Colossenses 2:9, e ao Espírito Santo, Atos 5:3 e 4, né? Quando, naquela ocasião lá de Ananias e Safira, né? Diante de Pedro, Pedro fala: você não está mentindo para mim não, você está mentindo para o Espírito de Deus, né? Deus é Espírito Santo. Então, a Bíblia prova isso aqui. Pastor Devan quer comentar? Quando as pessoas elas ficam em dúvidas, né? Porque realmente as teorias elas vêm de todos os lados e acaba trazendo algumas dúvidas. Mas essa semana, meditando sobre a lição, eu vi uma pessoa, um pastor, né? Ele falando sobre como é que a gente pode entender melhor essa questão da Deus triuno. E eu anotei aqui, né? Os irmãos depois podem comentar. Primeiro, que a assinatura de Deus está na criatura. A assinatura, o DNA de Deus está na criatura. E a primeira coisa é a tricotomia. O homem é corpo, alma e espírito. A semelhança de Deus, né? Façamos o homem. A semelhança. Corpo, alma e espírito. Num homem só, 3 substâncias. E essa pessoa que falou, e achei muito interessante, trouxe aqui, as leis da natureza. Nós temos o passado, no tempo, nós temos o presente e temos o futuro. 3. Nós temos, na medição, largura, altura, profundidade. Medição. 3 de novo. 3 de novo, não é uma só. Ela é largura, altura, profundidade. Na água, nós temos ela sólida, nós temos ela líquida e nós temos ela gasosa. Água, ela pode estar sólida, líquida ou gasosa. Na música, olha só que interessante que a gente vai pensar. Na música, o que é música? Música é composta de melodia, harmonia e ritmo. Música, ela é composta de melodia, harmonia e ritmo. E na ciência, para terminar, só para a gente colaborar, ciência fala prótons, nêutrons e elétrons. A água, a composição da água. É água? Não, ela é composta de H2O. 2 átomos de hidrogênio E um oxigênio. Então, as coisas vão mostrando assim a unidade composta. Depois o pastor vai passar embaixo, mas essa é a unidade composta. E a gente entende Deus dessa maneira. Tem o exemplo do Sol também, né? O Sol emite luz, calor e energia, né? Interessante essa colocação, porque faz com que com coisas... E Jesus usou muito isso, né? Jesus usou sempre palavras simples para ensinar, para mostrar, né? A respeito das coisas espirituais, Jesus sempre usou de exemplos simples para trazer entendimento ao homem. Vamos seguir aqui. A letra B do ponto 1, do tópico 1, fala que cada uma das 3 pessoas é cada Senhor. Isso fala da soberania. Isso também ocorre com o tetagrama, as 4 consoantes do nome divino. YHWH. Yahvé, né? Na pronúncia, sendo que não tem vogal aqui, só tem consoantes, né? Que aí significa Senhor, pois aplica-se ao Pai, sozinho, Salmo 110:1, ao Filho, Isaías 40, verso 3, e ao Espírito Santo, Ezequiel 8, 1 e 3. No entanto, aplica-se também à Trindade. Vamos ler o Salmo 83, pastor Júlio ou pastor Devan, pode ler, por favor, o Salmo 83, verso 18. Salmo 83, 18, diz o seguinte: para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová,
és o Altíssimo sobre toda a terra. Pronto, o Senhor, né, Ele é o Jeová, Ele é o Senhor, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, que é soberano, né, e essa palavra Senhor denota isso, a soberania de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Algum comentário, pastor Devan? Não, novamente a gente vê aqui a capacidade de Deus, né, de trabalhar no conjunto, né? Embora todo poder, toda autoridade está sobre ele, mas a ação do Espírito, como é que o Espírito age, né? Distribuindo línguas, ministérios, falando, né? Organizando, convencendo do pecado. Jesus curando, libertando, né? Pregando a palavra, convencendo, convertendo. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a entender que a Trindade, ela exerce as coisas em harmonia. Harmonia. Por causa da comunhão. Comunhão. É uma comunhão, é uma unidade perfeita. Nós temos comunhão. Nós estamos aqui, 3. Estamos aqui também 3. Temos comunhão. Mas ela não é uma comunhão perfeita. Só a Trindade representa uma comunhão, uma unidade perfeita. Nós não somos perfeitos. Aqui não há essa perfeição, porque eu tenho meus gostos, o pastor tem os gostos dele, o pastor Devan tem outros pensamentos, daqui a pouco eu vou fazer uma coisa, o pastor Devan vai fazer outra, mas Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles comungam de tudo, trabalham conjuntamente, todos para a mesma coisa, para o mesmo fim. Glória a Deus. Não há um trabalho diferente. Agora, aqui eu estou pensando, depois quando acabar aqui, eu vou fazer isso. Eu vou para casa fazer aquilo outro. Pastor Robson, não, mas o projeto de Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Trabalho em harmonia. Não há desvio. Não há desvio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos seguir, que tem muita coisa boa e o tempo nela, ele caminha. O monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. O monoteísmo, né? Um único Deus, que é a nossa crença. Mas se é um único Deus, como é que são? Alguém pode questionar a respeito de por que são 3 e eles se contradizem? Não. Deuteronômio 6,4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a confissão de fé do judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta, perfeita, e é o mesmo termo usado para afirmar que marido e mulher são ambos uma só carne. Olha, interessante, né? De Gênesis 2:24, quando o Senhor institui a família e ambos serão uma só carne. Esse texto tem essa mesma expressão, Yeshad. O termo Yeshad, em Deuteronômio 6,4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Pelo contrário, ela afirma: o nosso Deus é um único Deus, mas que vive, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É único, mas não é um numeral. Não é um numeral 1. É uma palavra, é um único plural. Composto. É um único plural, composto. Deus é único, mas plural. De uma forma, pluralidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É como se a gente falasse assim, uma multidão. A palavra em si, multidão, é um singular, mas quando você pensa em multidão, é um monte de gente. É um monte de gente. Esse Echad aqui tem esse sentido. Verdade. Único, mas não é um só. Muito bem. E como que a gente vê a evidência da doutrina da Trindade no Antigo Testamento? Vamos no segundo tópico aí, no segundo ponto. Essa doutrina está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Veja, pluralidade, 3, na unidade, né?
do nosso Deus, o único Deus. E aí, a gente vai ver, né, claramente, claro, implicitamente, mas a gente que já tem um entendimento, já busca, né, esse conhecer, a gente vê lá em Gênesis 1, 26. O que diz lá? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O verbo aí, façamos, está no plural, né? Está no plural. Então isso indica, né, a Trindade trabalhando. Desde lá, Gênesis 1 e 2, né? O que diz lá? Eu estava meditando e olhando lá. O Deus Elohim. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, né? No princípio criou Deus céus e a terra. Aí o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, né, o Espírito de Deus trabalhando. E aí? E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz, que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Isso aí. Esse Deus aí é o Deus Criador, o Deus Elohim, que é um Deus que prova, que mostra, né, quando ele diz aí a respeito o Espírito de Deus. Ele trabalhando, né, o Deus trabalhando na criação, e eles unidos no mesmo propósito na criação de todas as coisas. Lá no Gênesis 3, 22 também tem outra evidência. Disse Deus, e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, quando o homem peca, né? Pode falar. Olha que interessante. Gênesis 1, 26, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá? Essa questão do plural, da pluralidade. Nossa semelhança, nossa imagem. Nós temos uma semelhança, nós temos uma imagem, somos um. Agora, quando chega nesse outro versículo 3, 22, eis que o homem é como um de nós, como um de cada um de nós. Olha só, enquanto o primeiro versículo dá a ideia de você ter uma unidade, como façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. É a mesma imagem, é a mesma semelhança. Agora, nesse outro, ele não é como nós, ele é como um de nós. Então tem mais que um. Então há uma pluralidade. Como um de nós. Nós trabalhamos numa unidade, numa comunhão, mas temos cada um uma atividade, temos cada um uma ação. Como o pastor Devan falou aqui, Jesus curava, né? Jesus operava sinais, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo leva, o Espírito Santo conforta, consola. Deus criador. Então, quer dizer, cada um tem uma operação distinta, mas que conjuntamente formam o objetivo central da palavra de Deus, que é a salvação do homem. Glória a Deus. Vamos seguir. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7, lá naquele episódio lá de Babel, né? Da Torre de Babel, a confusão das línguas. E não para por aí. Isaías 63, 8 a 14, vai falar a respeito do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo aparece aí alternadamente com Yahvé, né? O Yahvé, e como o anjo de sua face, né? Aí uma representação de Jesus lá no Antigo Testamento, a teofania, né? Todas as vezes que você vê no Antigo Testamento a palavra anjo com letra maiúscula, ou então precedida do artigo o anjo do Senhor, o anjo, é a teofania, a manifestação dos anjos, né? Manifestação de Jesus, tá? Aí o anjo da sua face é a respeito de Jesus. Aí está falando a respeito da Trindade. Tem o Espírito Santo, tem
Yahvé, o Senhor, o Deus Criador, e o anjo de sua face. Quando Isaías expressa isso aí, está falando a respeito do Filho, né, de Jesus. Terceiro ponto aí do primeiro tópico, quando agora no Novo Testamento a doutrina da Trindade ela é revelada, né? A Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Isso aqui não pode ter dúvida, irmão. Um só Deus. Nós cremos na Trindade Santa. Um só Deus, revelada ou subsistente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Algum comentário, pastor Edevaldo? Eu notei, né, sobre essa questão também, só para clarear essa visão, né, esse entendimento, o dia, né? O que é o dia? O dia é composto de manhã, tarde e à noite. Mas é o dia. Então, essa união composta, essas três pessoas distintas que agem conforme o objetivo de Deus Pai, mas todas elas levando a mesma direção, converge para a vontade principal do eterno Deus. Entendeu? Então, quando a Trindade bíblica pregada pelos cristãos subsiste eternamente em três pessoas distintas. Então, nós temos um dia, mas o dia é composto de manhã, tarde e noite, mas é o dia. Então, são fatores diferenciados, mas compõem a mesma coisa, que é o dia. Glória a Deus. Então, é só para a gente clarear, né? O entendimento, assim, até para mim mesmo, foi para tirar aquelas, né, picuinhas. Vamos na letra A aí. A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade salta à vista de qualquer leitor do Novo Testamento. A começar, o comentarista colocou aqui, a começar pela grande comissão, mas eu quero aqui voltar um pouquinho e fazer uma ressalva aqui, que para mim começa com o batismo de Jesus, como foi lido ali, né? Mateus 3, quando aparece explicitamente ali, né, Deus falando, o Espírito Santo amado, descendo, né, sobre Jesus, e o próprio Filho ali em forma de sendo batizado, né? Em forma de pomba, né? Mas lá na frente ele vai dizer sobre isso também, o comentarista aqui. Então, a grande comissão, né, de Mateus 28, que também é a leitura base da lição de hoje, né, também traz explicitamente, né, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também na distribuição dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 4 a 6, também está claro ali. A bênção apostólica, né, quando a gente ministra a bênção sobre a igreja do Senhor, nós estamos falando que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação, né, do Espírito Santo, é exatamente a doutrina da Trindade que nós estamos abençoando, declarando a bênção de Deus, as três pessoas abençoando o povo de Deus. Se as pessoas soubessem assim, com firmeza, como é que é profundo isso, né? A profundidade dessa bênção apostólica, acho que ninguém pensaria, ninguém daria um pio, ninguém pularia, ninguém pensaria em dar um passo para fora do templo antes de receber a bênção apostólica, porque ali é um momento em que, como o senhor falou, pastor, você está ali chamando essa Trindade, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ó, que o Deus Pai te abençoe, que o Deus Filho te abençoe, que o Deus Espírito Santo te abençoe, que o Deus triuno esteja sobre a sua vida. Não, e o interessante é que está falando de amor, né, o grande amor de Deus, a graça de Jesus, que envolve aí também o amor, a misericórdia, e a consolação do Espírito Santo, né, que ele Jesus falou a respeito dele. Jesus disse: eu enviarei o outro Consolador. Então a importância, irmão, igreja de Jesus, olha a importância que tem a questão da bênção apostólica, aonde a Trindade está presente na bênção. Então, por favor, não saia antes da bênção. Eu sempre digo, não saia, o culto não terminou. Até a bênção apostólica nós estamos cultuando ao Senhor. E tem gente que infelizmente sai sem essa bênção,
e sai sem receber a bênção do Senhor. Então, na unidade da igreja, na obra de salvação, está presente a Trindade, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, conforme Filipenses 3:3. Na letra B, a Trindade dos credos. Muito bem. Nós sabia que nós temos um credo? Às vezes a pessoa fala assim, mas isso é coisa da igreja romana. O que é um Não. credo? O que é um credo? Nós temos... Credo é um conjunto... É uma declaração. Eu notei aqui, pastor. Isso. Que é importante. Porque a gente ouve muito lá fora, credo, né? É. Mas o credo é a declaração das crenças que resume princípios fundamentais. Pronto. Olha só, declaração das crenças que nós cremos, que resume todos os princípios fundamentais que norteiam a nossa E o que nós estamos nossa fé. estudando? Isso aí. Doutrina. São doutrinas fundamentais. Porque Como quando você fala de ouve- heresia, não são coisas, é algo contra, se você come isso, se você faz aquilo. Não, são coisas... Contra a doutrina. É a base. É a base sobre Sobrevivência. todas as outras coisas são fundamentadas. Se você perde na base, o que você constrói, rui. O que você constrói, rui. Claro. Se a sua base não está sólida, daqui a pouco você começa a construir um prédio, vai colocando mais uma coisa, mais uma lajota, mais uma lajota, mais uma lajota. Não tem base, nenhuma. vem tudo É a abaixo. casa construída na areia, O como povo Jesus perece falou, né? por falta de conhecimento, Pois não é é. isso? E a nossa igreja, nossa denominação, as Assembleias de Deus, tem um credo. Se você não sabe, não conhece, eu trouxe aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil. Procure na nossa livraria, a livraria Missão Josué, a Missão Josué Story, aqui na nossa igreja. Procure para ver se tem. Se não tiver, nós vamos pedir, né, os responsáveis para comprar, para ter ali. É interessante que cada crente tivesse, cada membro da nossa igreja tivesse um livro desse para poder acompanhar. Se você Também não tiver tem, um livro, isso aí que eu ia também falar. tem uma Bíblia que foi a Bíblia comemorativa dos 100 anos das Assembleias de Deus, que também traz aqui nas suas capas, né, pós-capas aqui, nas primeiras páginas, também um resumo, né? É um resumo, ali é um resumo. Aqui está todas Inclusive as com a harpa doutrinas. cristã junto, né? Os irmãos às vezes não têm a harpa, né? Aqui traz a harpa. Também, isso aí. E assembleiano não pode ter, não pode faltar. Bíblia, lenço A harpa. e harpa cristã. Assembleiano não pode deixar de ter Bíblia, harpa e lenço. E lenço. Os irmãos sabem por que trazia o lenço? Cadê seu Vai lenço? chorar, Cadê né? seu lenço aí, Devan? O lenço tá- Tira do bolso aí. O lenço era a ação do Espírito, né? O Espírito O Santo Espírito tinha que agir, precisava agir e precisa precisa continuar Se agindo. viesse para o culto, não chorasse um Chorasse, pouquinho, não tava- alguma coisa Ó, de errado. eu ia falar um negócio, mas deixa para próximo. Vamos seguir aqui, a Trindade dos Credos. A Trindade é uma união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais, preste atenção nisso, são iguais em poder, em glória, em majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Cada um dos 3, Pai, tem os atributos onipotente, onisciente, onipresente, eterno e por aí vai. O Filho é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, soberano. O Espírito Santo também tem os mesmos atributos: onipotente, onipresente, onisciente. Então, eles a nossa doutrina, a doutrina das Assembleias de Deus, ela é uma das doutrinas que compõem a nossa declaração de fé, é a doutrina da Trindade, e aí nós não podemos abrir mão desta palavra maravilhosa. Só para dar uma sinopse aqui, né, um encerramento aqui desse primeiro tópico, embora o termo Trindade não está nas Escrituras, o seu conceito, a doutrina, são demonstrados claramente por toda a Bíblia. Então, se alguém te questionar, irmão, a respeito da sua fé, a respeito da Trindade, você diga, está escrito, e eu creio porque está escrito, está na palavra. Amém?
A É Trindade. importante os irmãos marcarem, né? Esses versículos, essa lição, isso aí fica como um ponto básico para que qualquer tipo de discussão, que a gente não deve entrar, claro, mas de defesa da fé. Defesa da fé. Defesa da fé. Não é discutir, eu não vou discutir com você seu ponto de vista se você não crê numa coisa. Mas eu posso defender, argumentar e defender o que eu creio, baseado na palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus. E quando você contrapõe essa verdade com a heresia não subsiste, porque ela é fraca, ela é fragmento de pedra, não é pedra, né? É fragmento. Então, ela não subsiste, porque a verdade ela sobrepõe a isso aí. Então, é importante que os irmãos guardem isso. Muito bem, muito interessante isso. Todas essas citações, né, de referências bíblicas, você deve ler, aqui nós estamos lendo algumas, mas você deve ler, estudar, meditar na palavra de Deus. O segundo tópico, pastor Július vai estar expondo, né, e aí nós vamos ajudando aí, comentando. Amém, amém. Então vamos dar continuidade, né? Essa doutrina tão importante que é a Trindade, porque ela fala a essência e a natureza de Deus. Vai falar da essência de Deus, da natureza de Deus. E o tópico 2 da nossa revista vai dizer o seguinte, né? Já passado o primeiro tópico, onde foi falado a respeito sobre o significado, o sentido da Trindade, Antigo, Novo Testamento, agora nós passamos ao entendimento de fato das heresias, de como se manifestam as heresias, né? Então o tópico 2 é o seguinte, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Então veja que o autor ele cita aqui duas as principais, não são as únicas. Não são as únicas. Existem outras. Existem o triteísmo, existe o modalismo, são outras formas que existem grupos, seitas, pessoas, religiões que se fundamentam nesses entendimentos contrários ao nosso entendimento enquanto Assembleia de Deus, enquanto cristãos, enquanto crentes na palavra de Deus na Bíblia. Então existem várias formas de ver, de pensar, que são formas heréticas, erradas, que não subsistem à palavra de Deus. Mas o autor ele cita aqui esses dois, unicismo e unitarismo, mas devemos saber que existem outras também. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo. Então, vai ser tratado do unicismo como tema básico, essa heresia, mas saibamos que existem outras formas. Aqui, o unitarismo, ele citou, existe o triteísmo, existe o modalismo, o unicismo, subtópico 1, o unicismo. Esse movimento, desde a sua origem no século III, não é coisa nova, não. Não é coisa nova, é coisa antiga. É conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. Cada nome, né? É baseado, na verdade, nos caras que criaram essa teologia, que é o Noeto, Praxeas e Sabélio, né? Cada uma dessas teorias aqui tem um pai, né? Tem um criador, tem um camarada lá que entendeu lá e distorceu a palavra, e aí, né, essas E nós estamos falando, pastor essas Júlio, heresias aí tem o nome deles. nós estamos falando ainda de uma época que a Bíblia ainda não havia a Bíblia escrita, havia ainda os textos do Antigo Testamento, né? Século III. Já havia as cartas, né? Tudo ali, mas não estavam como compilados, né? da forma como nós conhecemos hoje. E as pessoas também não tinham acesso. Difícil, o acesso é extremamente difícil. Alguns pastores de igreja que recebiam essas cartas, né? Direcionadas. Isso. E aí, como a doutrina, né, como base de fé, estava sendo propagada, pregada, começaram a surgir, né, outras interpretações. as falsas interpretações, as heresias. Por isso a importância do crente estar na escola dominical, no culto de ensino, no estudo da palavra, né,
para que aprenda conforme é a verdade da palavra de Deus. E não se deixar levar por esses ensinamentos que está aí na internet, né? Esse monte de famosinho que tem por aí, que se apresenta aí ensinando coisa errada, e aí se alimenta dessas coisas erradas, acaba passando mal, porque... Veja o que acontece, né? O pastor Devan colocou. Naquela época, né, não havia uma facilidade de acesso às informações, à Bíblia propriamente dita, né? Estavam ainda sendo compilados, textos compilados. Canon bíblico não estava formado. Isso, exatamente. Então, aí vinham essas interpretações falsas, a pessoa ia lá na praça, em algum lugar, e disseminava. Hoje, a Bíblia está aqui, toda. A pessoa tem 2, 3, 5, 10, 15, Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia no computador, não falta. Só que, o que acontece? Hoje a informação dissemina muito mais fácil. Então, para vir um camarada distorcer, ir lá, pegar um celular, gravar um vídeo e publicar, e para ter milhões de likes, pronto, é daqui para ali. Pronto, muito simples. Muito fácil. Vamos lá. Continuando aqui, os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxeas e Sabélio. O unicismo não nega a deidade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo, mas negam a trindade, pois confundem as pessoas. Então ele entende que, né, o Filho é deidade, não nega. O Espírito também, mas a trindade... Ele nega a trindade. Nega a trindade. A heresia consiste em negar a trindade, pois ensina ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo, uma única pessoa, e não 3 pessoas distintas em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, como diz Mateus 3, 16, 17, 1 Pedro 1, 2. É como afirma o nosso cremos em nossa declaração de fé. Né? Mostra aí, pastor. A declaração está aqui. Nós cremos, está aqui sobre a Trindade, na página 39 da nossa declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto, que nós já comentamos aqui. Cada um tem a sua função. Exatamente. Né? São 3 pessoas e um único Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O subtópico 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas 3 pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, agora ele falou Mateus 3,16. Veja só, né? Como a gente iniciamos assim, né? Jesus estava lá para ser batizado por João Batista. João Batista primeiro, não, ó, eu que careço. Vens tu a mim, para que eu te batize, eu que careço ser batizado. Não, ó, por enquanto deixa assim. Vamos deixar por enquanto assim. Aí, enquanto ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele e dos céus abre os céus e uma voz salta. Ó, esse é meu filho amado. Então, ali é a manifestação das 3 pessoas. E só um comentário, assim, abrindo um parênteses, pastor Júlio, a respeito desse texto aí, né, da expressão de Deus Pai a respeito do Filho, né? Este é o meu, a afirmação de Deus, este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria, em quem me comprazo. Aí logo depois Jesus é levado para o deserto para ser tentado. E aí o diabo começa, olha o que o diabo faz. Contrapor, né? O diabo começa já dizendo assim: se tu és o filho de Deus. Começa a querer colocar dúvida, né? Olha como é que o inimigo da nossa alma trabalha para poder enganar, né? Por isso que o crente precisa, irmãos, a Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo.
A Bíblia fala que nós precisamos meditar na palavra, buscar a palavra, alimentar da palavra, exatamente porque nós estamos vivendo um tempo de tanta sutileza, tanta coisa que vem, né, aí parecendo ser bonito, parecendo ser belo, a exemplo de uma doutrina dessa aí, né, unicista, que contrapõe, que não é a verdade daquilo que nós cremos, né, se manifestando aí. Então a igreja precisa estar atenta. Da mesma forma que o inimigo tentou a Jesus, ele vai tentar a mim, tentar você, nos tirar do foco, do alvo da presença do Senhor. Só fechando aí o comentário. Muito Importante, mais, pastor Robson. importante. Se Satanás achou que colocando essa dúvida conseguiria converter, né, fazer mudar, né, a proposta de Jesus, Deus Filho, quiçá nós. Imagina. Imagina nós. Se ele falou assim, não, eu vou te lançar dúvida lá na mente de Jesus. Ó, se tu és o Filho de Deus, querendo fazer isso com Jesus, imagina com a gente. Você é engenheiro. E é interessante essa base, porque se eu mudo o cálculo, eu tenho uma planta, mas se eu mudo o cálculo de tamanho, de peso, de inclinação, eu destruo o edifício. Então, na verdade, como muda tudo. Jesus ele se manifesta como Filho de Deus, vamos mudar a estrutura. Vamos ver se o cálculo está certo. E aí que dá o negócio. Se o cálculo estiver errado, se a estrutura estiver errada, você rui todo o edifício. Você imagina se nesse momento as coisas fossem para o outro lado. Mas glória a Deus que Jesus ele Jesus, contestou o adversário. pela palavra, ele dizia, Satanás, está escrito. Pela palavra. Isso aí. Está escrito, escrito. Satanás. Como é que a gente vence as nossas dificuldades, nossas dúvidas, né? Na palavra. palavra A palavra de que Você- faz a gente permanecer firme, irmãos. Você vem com uma ideia falada, uma mentira, e eu uso aqui, ó. Uso a verdade. palavra de Deus, a verdade. Verdade. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Diversas vezes, Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra. João 8, 16, 17 e João também 17, 3. Embora sejam eles o mesmo Deus, João 10, 30. Com frequência, ele se dirigia ao Pai como outra pessoa. Aí tem textos aí em Mateus 20, 23, Mateus 26, 39 e 42. Também nos seus discursos. João 5, 18 a 23, 8, 19, vários versículos aí. E na oração sacerdotal em João 17. Então, em todos esses textos, Jesus ele vai falar nos seus discursos aos discípulos, mostrar que, olha, eu e o Pai, nós somos um. Somos um. Agora, mostra-nos o Pai. Mas como assim, mostra-nos o Pai? Você está me vendo? Há tanto tempo estou convosco. Eu estou há tanto tempo convosco que você vem me dizer, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Glória a Deus. É, Muito lindo. trata-se de um relacionamento do tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. João 14, 16 Vamos e ler 26. esse texto para a gente poder. João 14. João 14, 16 e 14, 16 e 26. Tá aí, pastor. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o 26. 26. Mas daquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus usou, né, a terceira pessoa A aí. terceira pessoa. Né? O outro Consolador. Ele que é diferente, de certa forma ele é diferente, mas é semelhante. Ele tem funções diferentes, ele tem uma ação diferenciada, ele tem uma manifestação diferente, mas ele é como eu. Ele age no mesmo sentido, trabalhando de uma forma diferente, mas agindo de uma forma diferente, trabalhando de uma forma diferente, mas que tem a mesma essência, um mesmo propósito. Né? O outro Consolador, ele vos mostrará, ele vos ensinará tudo aquilo que eu já fiz, ele vai fazer você lembrar.
Está esquecendo? Não, não esquece não, o Espírito Santo está aí para lembrar. Interessante que João 14, né, os discípulos estão aí meio desanimados, né, meio entristecidos, né, e o Senhor começa dizendo, não se turbe o vosso coração. Tal. Então, ele é, naquele momento, o Consolador. Os discípulos estavam ali buscando consolo. Mas aí ele vai falar a respeito da vinda do Espírito Santo e vai assim, o outro Consolador, eu sou Consolador, mas o outro Consolador também virá, né? E ele vos ensinará, ele vos consolará. Glória a Deus. Terminando, a Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai, segundo João 3. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Então, mostrando mais uma vez ao Pai, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, um só Deus, Criador, incriado, que são três pessoas, subsistem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. A sinopse aí, né, desse tópico 2, vai dizer, unicismo e unitarismo são duas das principais heresias. Então, mais uma vez, né, são duas. Existem outras. Existem outras que vão dizer, por exemplo, que é um Deus só. E que Jesus coloca uma máscara, perdão, Deus coloca uma máscara. Agora, o modalismo. Agora eu liguei o modo Deus Pai. Eu sou um Deus só, modo Deus Pai. Daqui a pouco, troca de canal. Agora assumiu o modo Jesus. Daqui a pouco, troca de canal. Assumiu o modo Espírito Santo. Não é isso. Não é assim. Nem são três deuses, né, no triteísmo, nem Deus Pai, os outros não têm deidade, como o unitarismo vai pregar, só o Deus Pai, os outros, a deidade dele está num nível, um patamar inferior. E existem religiões que se fundamentam nisso, que Jesus é apenas mais um profeta. Religiões, e vou te dizer, grandes religiões e que vem crescendo no mundo todo. Vem crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, estão crescendo. Países vizinhos nossos, aqui da América do Sul, já é uma religião já despontada. Crescente. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então essa aula vem para mostrar, para nos vacinar em relação a isso, para que nós não tomemos esses entendimentos equivocados, essas heresias para nós e deixemos de praticar aquilo que é a verdade. Muito bem. Nós vamos então ao terceiro tópico da nossa lição neste domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Unicismo, pastor Idevan estará expondo aqui o terceiro tópico. Unicismo, uma heresia, abre aí, confira com sua revista, unicismo é uma heresia antiga na atualidade. E ele começa dizendo sobre o problema. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. Olha só, está dentro do contexto cristão evangélico. Nós não estamos falando nada aqui, assim, lá de fora, longe de nós, não. Irmãos, preste atenção. Está dentro do contexto cristão evangélico. A heresia não vem de fora para dentro, né, pastor? Não, a heresia ela sai... é criada dentro. Paulo já alertava os irmãos lá, os pais, falando, cuidado porque vão no meio de nós aí que vão surgir. Vamos lá, vamos ver qual meio. De forma sutil e por meio da música, esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isto não é nenhum mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica nesta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Em João capítulo 17, versículo 3. E essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas. E esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, ele não é incompreensível, né? Ele pode ser conhecido. Então, aqui está dizendo que este conhecimento não é cognoscível, quer dizer, não é incompreensível, mas místico, espiritual, que implica em comunhão, fé, obediência, salvação.
Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai, do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa, conforme Mateus capítulo 11, versículo 27. E eu volto a dizer, aí eu trago aquele exemplo que eu dei no início, a respeito da música, a composição da música. Música não é só harmonia, música não é só melodia, música não é só ritmo. Música é um conjunto, para que a música se expresse, é um conjunto de harmonia, melodia e ritmo. Então, o unicismo não. Ele trabalha numa posição só. Não abre essa unidade composta. Não acredita nessa unidade composta. Então, essa unicismo que o pastor Júlio acabou de falar. No ponto 2, alguma reflexão sobre essa ponto 1 aí? Eu só gostaria de frisar aqui que essa última frase, Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. E aí eu lembrei novamente de João 14, né, lá quando Jesus conversando com os seus discípulos, e aí Filipe fala com o Senhor, mostra-nos o Pai, e que nos basta. Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? E o Senhor vai então abrindo o entendimento, trazendo entendimento para eles. Fica até imaginando Jesus na hora dessa, ele deve ter passado assim, meu Deus do céu, estou aqui, O que eu preciso fazer? Jesus amado, o que eu preciso fazer para esses camaradas entender? Mas glória a Deus que essa revelação está aqui diante de nós, né? Pela palavra, e nós temos essa oportunidade aqui. Vamos lá. Ponto 2, uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio de ministérios dessas músicas unicistas? O poder é da palavra, e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 23. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana do Éden, conforme Jeremias 17, 9, e não servem como instrumento aferidor de doutrina. A Bíblia, a importância, irmãos, a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito de Deus, conforme 2 Pedro 1,19, conforme João capítulo 16, versículo 13. A importância da Bíblia como fundamento, como nossa regra de fé, de conduta, de prática. Tem muita gente... Deixa de lado. Gente boa, gente bem às vezes até bem intencionado, mas que sem instrução correta, fundamentado em princípios de pessoas que às vezes não têm tão boas intenções assim, estão entrando por caminhos equivocados, aderindo a seitas, né, entendendo que existem revelações. Não, eu tenho uma revelação, aí a Bíblia, vai colocando a Bíblia de lado. A Bíblia cai para segundo plano, porque existe uma revelação maior imediata do profeta fulano, aí a Bíblia já cai para segundo, para terceiro plano, e aí tem religiões, tem igrejas sendo fundamentadas nisso. Músicas, ele vai falando aqui sobre, interessante que ele fala muito sobre músicas. É um movimento. Existem grupos, meio sutis, da década de 80, de 90, e que tem canções, que tem essa direção do unicismo. Infelizmente. E que circulam no nosso meio. Circulam no nosso meio. E aí a gente precisa ter esse cuidado, e é uma instrução nossa aqui para os nossos músicos, de passarem a letra da música pelo crivo da palavra. Né? Muito importante. Tem que estar dentro daquilo que é a palavra de Deus. Se tiver fora, tiver heresia, a gente tira fora para a gente não... Egocentrismo demais, né? O mundo demais, o eu demais, né? E acaba deixando o alvo, o objetivo central, que é a palavra de Deus e Cristo. Às vezes, né, Devan, contrapondo aqui, né, você vai ouvir, né,
ela tem bonita, a melodia, bonita. tem harmonia, tem um ritmo, Quando mas você vai quando ver, você vai ver a letra, né, no embalo vai. Vai. No embalo vai. Só que se você parar um pouquinho para pensar, gente, É o mantra. não, mas isso aqui não casou, não bateu. É uma repetição Aliás, de frases eternas, né? exatamente. Nunca muda. Não foi. Bom, 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos o manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é que, para evitar que se adore a outro Jesus, o Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento, conforme 2 Coríntios 11, versículo 4. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso do nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças com mansidão, conforme 2 João, capítulo 10, versículo 11. O evangelho não é contra ninguém. Não, o evangelho é para abraçar. A Bíblia diz que Deus Amor. ama o pecador, Amor o mundo. mas abomina o pecado, né? Então é dentro dessa visão aqui. Os unicistas, nós respeitamos, nós amamos a Ele, né, para que Ele chegue ao conhecimento da verdade, né? Oramos para que Ele chegue ao conhecimento da verdade, mas não vamos, né, entrar pelo viés do confronto, nada disso para não. Defesa, né? É escudo. Muito bem. Chegamos ao final. Algum comentário mais aí? A sinopse 3 aí do tópico 3 diz que o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. E permeia aí no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico. Essa lição ela é muito rica, né? Ela trata das doutrinas básicas da nossa fé. Então, provavelmente, aí mais para frente, em outras lições, nós teremos mais ensinamento aí a respeito dessas heresias, né? Que estão aí no nosso meio, o triteísmo, o unitarismo, o unicismo. Por certo, nós vamos voltar a comentar a respeito dessas falsas doutrinas, dessas heresias. Nós vamos concluir. A conclusão diz que no credo de Atanásio, na introdução, ele resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em Trindade, e Trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas. Nós já vimos isso aí no comentário que o pastor Júlio fez, né? E que assim creem num Deus distinto do que é apresentado na Bíblia. Nós cremos no único Deus verdadeiro, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que subsiste em 3 pessoas, né? E aí está a lição. Algum comentário, pastor Júlio, para a gente fazer o fechamento? Amém. Creio que já tudo que precisava ser comentado, acho que já foi brilhantemente comentado nessa aula, né? A importância de nós termos a nossa Bíblia como nossa regra de fé e conduta, entendermos que ela apresenta um Deus que é triuno, 3 em 1, 3 pessoas em um único Deus. Eu acho que isso é importante, acho que a lição foi fundamental em sacramentar isso, mostrar isso de uma forma bem minuciosa, para que nós possamos fugir daquilo que muitas vezes parece correto, tem uma aparência de correto, porém vacila, deixa
deixa de falar a verdade, nós não caiamos no engano como muitos caíram e ainda têm caído, mas que aqui na nossa igreja nós tenhamos uma fé firmada, fundamentada na palavra de Deus, que diz que o nosso Deus é o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Pastor Devan, Não, só comentário. reforçando o que o pastor Júlio falou, a Bíblia é a única fonte de doutrina e não as nossas emoções, né? Nós estamos vivendo uma época muito emotiva, né? As pessoas elas vão atrás de outras lideranças, ideias, porque viu uma situação, viu um anjo, viu um clarão, e a pessoa Nova começa... revelação. Nova revelação. Meus irmãos, nós estamos estudando uma defesa da fé, e é muito importante que a igreja, nós temos abandonado, que eu digo todos nós, a Bíblia, né? Não temos carregado a Bíblia mais, pastor, né? As pessoas, elas deixam a Bíblia de lado. E a Bíblia, querendo ou não, é onde você vai passando. A minha Bíblia, por exemplo, é toda marcada de tempos, de culto, que eu ouvi, palavras interessantes, aquilo que Deus falou no dia tal. E eu vou marcando na Bíblia. E isso fica, nem que amanhã Claro. Deus me leve, mas vai ficar para os meus filhos entender que eu passei uma experiência com Deus, e a Bíblia foi uma bússola para eu chegar até onde nós chegamos. Então, não adianta você querer viver aleatoriamente, sem uma direção, sem uma bússola, sem um caminho. E a Bíblia continua sendo e é, há mais de 2000 anos, essa segurança que nós temos. Pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito. Glória a Deus Deus. precisa continuar falando em nosso meio. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Chegamos então ao final desta lição de número 4, e espero que os irmãos façam muito bom proveito, estudando, meditando na palavra de Deus, se alimentando da verdade do Senhor, que é a sua palavra. Você que não pôde vir na escola bíblica, não fique em casa, né? Na próxima escola venha estar presente. Essa condição aqui de transmissão é uma exceção, né? A regra é estar aqui presente para a gente poder. Imagina que nós três aqui comentamos, conversando a respeito da palavra. Na classe de aula você tem essa oportunidade também de trazer o seu comentário, de aprender com outros exemplos. Então não fique em casa, venha para a escola bíblica, e é uma alegria grande, né, ter os irmãos aqui. Nós temos visto, pastor, como isso tem sido importante na sala, né, dentro da classe. As pessoas, cada um traz uma contribuição, não fica só... Aqui nós estamos aqui debatendo entre nós, conversando, então que você está em casa ouvindo, você está ouvindo. Aí tem alguma dúvida, a quem perguntar? E daqui a pouco, né, em outra oportunidade vai chegar e de repente consegue tirar uma dúvida com um, com o outro, encontrar o pastor e falar. Mas ali na classe, no momento, no ato, você dá o seu exemplo, é uma contribuição. Porque às vezes eu estou falando uma coisa, o pastor Devan está falando outra, Né? tem um entendimento, aí o irmão traz um versículo, e aquele versículo, ele fecha aquele entendimento, pronto. Aí, está aí, era esse versículo que estava faltando, que eu não tive a percepção no momento, o pastor Devan não teve, nem o comentarista não teve, mas o irmão, Deus trouxe iluminação, ele traz aquele versículo, tira a dúvida, então é extremamente E aí a edificação, importante. a crescimento, a fortalecimento da fé, né? E então, você que está acompanhando conosco, quero convidá-lo para a noite, um grande culto de louvor, de adoração a Deus, ministração da palavra. Não fique em casa, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória a Deus. Além, né, de ter falado com você agora pela manhã, fortalecida a sua fé, à noite Deus vai também continuar falando com você e com a sua família. Amém. Pastor Idevan, ore ao Senhor, agradeça a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus. Feche os teus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós ainda levantamos um clamor ao Senhor pelas vidas que estão cansadas, ó Deus, muitas vezes tentando entender. Oh, meu Deus, mas tenha misericórdia das vidas que são desviadas, afastadas, sim, ou que porventura, Senhor Deus, tenham caído em alguma laçada do adversário, Senhor.
que através da aula da Trindade, onde Toca o seu Espírito age e continua agindo, possa agir no coração de cada um, nossos familiares, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, Senhor Deus, aqueles que estão fora do país. Abençoa os teus filhos, ó Deus, para que chegue a unidade da fé, Senhor Deus, através do entendimento da tua palavra. Nos leve, Senhor, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Livra-nos do mal, da violência, Senhor. Livra-nos da enfermidade. Os teus servos estão enfermos, sejam guardados e nos dê um dia de vitória para o culto dessa noite ser uma bênção também. Nós oramos, agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Pastor Júlio, nos despeça com a bênção Amém. apostólica, com a bênção da Trindade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça maravilhosa, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces, santas, eternas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje para todo sempre com todo o povo de Deus. E com grande alegria nós dizemos Amém. 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 Glória a Deus. Glória Deus te a Jesus. abençoe. Em nome de Jesus.